Neste último capítulo, viajaremos pelas histórias de mulheres que encontraram graça e redenção em encontros marcantes com o propósito divino. A mulher no poço, a mulher pega em adultério e a viúva de Sarepta são exemplos de como Deus transforma vidas comuns em testemunhos extraordinários. Vamos explorar essas narrativas que continuam a ecoar nos dias de hoje. A mulher no poço, graça e transformação no encontro com Jesus. A história da mulher samaritana, frequentemente chamada de a mulher no poço, está registrada em João 4. Este encontro com Jesus é uma das conversas mais longas relatadas nos evangelhos e oferece uma rica tapeçaria de temas como graça, redenção, aceitação e transformação. A mulher samaritana vivia em uma sociedade onde as divisões culturais e religiosas entre judeus e samaritanos eram profundas. Os samaritanos eram descendentes de judeus que haviam se misturado com outras nações após o exílio, adotando práticas religiosas sincretistas. Isso resultou em animosidade mútua, com os judeus considerando os samaritanos impuros. Além disso, as normas culturais da época colocavam as mulheres em uma posição de subserviência. A mulher no poço, com sua história de relacionamentos fracassados, era duplamente marginalizada, por ser samaritana e por suas escolhas de vida. Sua ida ao poço ao meio-dia, no calor do dia, sugere que ela evitava a companhia de outras mulheres, talvez por vergonha ou exclusão social. Jesus, ao viajar da Judéia para a Galileia, optou por passar por Samaria, algo incomum para um judeu. Ele se sentou junto ao poço de Jacó em Sicar, cansado da jornada, e encontrou essa mulher. Sua abordagem foi direta e inesperada. Dê-me um pouco de água para beber. João 4:7. Esse pedido quebrou várias barreiras. Primeiro, Jesus, um homem judeu, estava falando com uma mulher samaritana, algo culturalmente inaceitável. Segundo, ele se mostrou disposto a beber da mão de alguém que os judeus consideravam impuro. A mulher, surpresa, respondeu: "Como você, sendo judeu, pede água a mim, uma mulher samaritana?" Jesus aproveitou essa pergunta para introduzir a ideia da água viva. Quem beber desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. João 4:13-14. Enquanto a conversa se desenrolava, Jesus revelou um conhecimento profundo da vida pessoal da mulher. Você já teve 5 maridos, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. João 4:18. Essa revelação não foi feita para condená-la, mas para confrontá-la com a verdade e abrir caminho para a transformação. Jesus não a afastou por causa de seu passado. Pelo contrário, ele a aceitou e ofereceu uma nova vida. Diante da percepção de que Jesus era um profeta, a mulher levantou questões religiosas, perguntando sobre o lugar certo para adorar: Jerusalém, segundo os judeus, ou o Monte Gerizim, segundo os samaritanos. Jesus respondeu com uma mensagem revolucionária: vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4:23. Essa declaração aponta para um relacionamento direto com Deus, transcendente a locais ou tradições específicas. A transformação da mulher. Ao perceber que Jesus era o Messias prometido, a mulher largou seu cântaro e correu para a cidade, proclamando: "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" João 4:29. Seu entusiasmo e testemunho impactaram a comunidade, levando muitos samaritanos a crerem em Jesus. O que começou como uma ida rotineira ao poço, terminou com a transformação de uma mulher marginalizada em uma evangelista poderosa. A história dessa mulher nos ensina várias verdades profundas. 1. Graça para todos. Jesus rompeu barreiras culturais, sociais e religiosas para alcançar essa mulher. Sua história nos lembra que a graça de Deus está disponível para todos, independentemente do passado ou da condição social.
espiritual. 2. O confronto amoroso com a verdade. Jesus não ignorou os erros da mulher, mas também não a condenou. Ele a confrontou com a verdade de sua vida, oferecendo uma chance de redenção. 3. Adoração em espírito e verdade. A resposta de Jesus sobre a verdadeira adoração nos ensina que Deus busca um relacionamento sincero conosco, baseado na verdade e no espírito, não em rituais externos. 4. Transformação pelo encontro com Cristo. O encontro com Jesus transformou essa mulher de uma figura marginalizada em uma testemunha cheia de coragem, capaz de impactar sua comunidade. A história da mulher samaritana continua a ressoar profundamente nos dias de hoje. Ela nos desafia a ultrapassar preconceitos e divisões, assim como Jesus fez, e a reconhecer o valor de cada pessoa como portadora da imagem de Deus. Além disso, a transformação dessa mulher nos lembra que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Seu testemunho nos inspira a compartilhar as boas novas, mesmo que nossa vida tenha sido marcada por falhas ou dificuldades. A mulher no poço não é apenas uma personagem do passado. Ela é um exemplo vivo de como Deus usa pessoas comuns com histórias imperfeitas para realizar seu propósito. Seu encontro com Jesus é um lembrete de que nossa maior sede espiritual só pode ser saciada por Ele, a verdadeira água viva. A mulher pega em adultério, perdão e graça, em meio ao julgamento. A história da mulher pega em adultério, relatada em João 8:1-11, é um dos relatos mais profundos sobre a graça e o perdão de Jesus. Esse episódio nos ensina sobre a compaixão divina, o perigo do julgamento humano e a oportunidade de recomeçar. A cena ocorre no Templo de Jerusalém, onde Jesus estava ensinando. Os líderes religiosos, escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério para colocá-lo em uma posição difícil. Segundo a lei de Moisés, o adultério era punível com apedrejamento. Levítico 20:10. Mas a aplicação dessa lei na época era rara e controversa. Os fariseus não estavam interessados em justiça. Eles usaram a mulher como um meio de tentar incriminar Jesus. Eles o confrontaram publicamente dizendo: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? João 8:4-5. Eles esperavam que Jesus fosse pego em um dilema. Se ele dissesse para cumprir a lei, perderia a reputação de misericórdia que atraía as multidões. Se dissesse para perdoá-la, seria acusado de desrespeitar a lei de Moisés. Ao invés de responder imediatamente, Jesus agiu de forma inesperada. Ele se inclinou e começou a escrever no chão. A Bíblia não diz o que ele escreveu, e isso tem gerado muitas especulações. Alguns sugerem que ele poderia estar escrevendo os pecados dos acusadores, enquanto outros acreditam que era uma demonstração de calma e domínio diante da provocação. Quando os acusadores insistiram em sua pergunta, Jesus levantou-se e disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. João 8:7. Essa resposta foi um golpe direto à hipocrisia dos acusadores. Eles vieram julgá-la, mas Jesus os fez olhar para dentro de si mesmos. Um a um, os homens deixaram o local, começando pelos mais velhos, até que restaram apenas Jesus e a mulher. Com todos os acusadores tendo partido, Jesus se dirigiu à mulher. Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Quando ela respondeu que ninguém a havia condenado, Jesus disse: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. João 8:10-11. Essa declaração é uma das mais poderosas no Novo Testamento, demonstrando que Jesus veio para salvar, não para condenar. João 3:17. Ele não minimizou o pecado da mulher, mas também não permitiu que fosse definida por ele. 1. A hipocrisia do julgamento. Jesus expôs a hipocrisia dos líderes religiosos, que estavam prontos para condenar a mulher, mas não reconheciam seus próprios pecados. Isso nos lembra de que todos somos falhos e precisamos da graça de Deus. 2. A graça de Deus sobre o pecado.
Jesus não ignorou o pecado da mulher, mas ofereceu perdão e uma chance de transformação. Sua abordagem equilibra verdade e graça, mostrando que o perdão divino não é um aval para o pecado, mas um convite à mudança. 3. Não somos definidos pelo nosso passado. A mulher foi apanhada em um momento de falha, mas Jesus a viu como alguém digna de perdão e restauração. Isso nos ensina que nosso passado não define nosso futuro quando estamos em Cristo. 4. Olhar para dentro antes de julgar. A frase "quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra" nos desafia a avaliar nossos próprios erros antes de criticar os outros. Essa história é um testemunho do propósito central do ministério de Jesus: trazer salvação e redenção à humanidade. Ele não veio para condenar, mas para oferecer uma saída para aqueles que estavam presos pelo pecado. Para a mulher, aquele encontro foi transformador. Embora a Bíblia não continue sua história, podemos imaginar que o perdão de Jesus foi um divisor de águas em sua vida. Ela teve a chance de recomeçar, agora sob a luz da graça e da verdade. Essa história continua relevante hoje, especialmente em um mundo onde o julgamento público e a condenação são comuns. Redes sociais e tribunais de opinião frequentemente refletem o espírito dos acusadores da mulher. No entanto, a abordagem de Jesus nos desafia a oferecer graça e esperança em vez de condenação. Além disso, esse relato nos lembra que não há pecado grande demais para o perdão de Deus. Ele vê além de nossas falhas e nos chama para uma vida nova e transformada. A história da mulher pega em adultério é uma demonstração viva da mensagem do Evangelho. Ninguém está além do alcance da graça de Deus e todos têm a oportunidade de um novo começo. Jesus nos desafia a viver com compaixão, perdão e a mesma disposição de abandonar o pecado que ele ofereceu à mulher. A viúva de Sarepta. Fé em meio à escassez. A história da viúva de Sarepta é uma das mais tocantes no Antigo Testamento. Narrada em 1 Reis 17:8-16, ela nos revela a provisão milagrosa de Deus em tempos de extrema necessidade e o poder de uma fé simples, mas inabalável, mesmo em meio à escassez. A história ocorre durante o reinado de Acabe, um período de intensa idolatria em Israel, promovida pela influência de Jezabel. Deus, através do profeta Elias, havia declarado uma seca severa sobre a terra, como consequência da desobediência do povo. A seca trouxe fome e desespero, afetando tanto Israel quanto as regiões vizinhas. Nesse cenário, Deus instruiu Elias a sair de Israel e ir para Sarepta, uma cidade na Fenícia, território dominado por adoradores de Baal. Lá, Deus havia preparado uma viúva para sustentar Elias. Ao chegar em Sarepta, Elias encontrou a viúva apanhando gravetos. Ele pediu água, um pedido ousado considerando a escassez, e em seguida pediu algo ainda mais desafiador. Por favor, traga também um pedaço de pão. 1 Reis 17:11. A resposta da viúva revela sua condição desesperadora. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou apanhando uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. 1 Reis 17:12. Essa declaração é um testemunho da gravidade da fome e da completa falta de esperança daquela mulher. Ela estava se preparando para sua última refeição antes de sucumbir à fome. Elias, no entanto, fez um pedido ainda mais audacioso. Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo para mim com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. 1 Reis 17:13. Esse pedido pode parecer insensível, mas Elias estava testando a fé da viúva. Ele também fez uma promessa da parte de Deus. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na
botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. 1 Reis 17:14. A viúva, movida pela fé, obedeceu. Mesmo diante da escassez absoluta, ela confiou na palavra do profeta e compartilhou o que tinha. A obediência da viúva foi recompensada com um milagre extraordinário. Conforme prometido, a farinha e o azeite não se esgotaram durante toda a seca. A cada dia havia o suficiente para alimentar a viúva, seu filho e Elias. Esse milagre é uma demonstração clara da fidelidade de Deus e de seu cuidado com aqueles que confiam nele, mesmo em circunstâncias desesperadoras. A história da viúva não termina com o milagre da provisão. Mais tarde, seu filho ficou gravemente doente e morreu. Em seu desespero, ela confrontou Elias. O que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? 1 Reis 17:18. Elias, cheio de compaixão, tomou o menino, subiu ao quarto e orou fervorosamente a Deus, pedindo que a vida da criança fosse restaurada. Deus respondeu à oração de Elias, e o menino foi ressuscitado. Esse evento não apenas solidificou a fé da viúva, mas também a ajudou a reconhecer plenamente o poder e a autoridade de Deus. Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. 1 Reis 17:24. A história dessa viúva contém lições profundas e atemporais. 1. Fé em meio à escassez. A disposição da viúva de confiar em Deus e compartilhar o pouco que tinha nos ensina que a fé verdadeira exige sacrifício e coragem. 2. A fidelidade de Deus. O milagre da provisão diária nos lembra que Deus é fiel e cuida das necessidades daqueles que confiam nele. 3. O poder da obediência. A obediência da viúva à palavra de Deus, mesmo quando parecia ilógica, abriu caminho para o milagre. 4. Deus é suficiente. Mesmo em um território estrangeiro, cercado por idolatria, Deus demonstrou seu poder e supremacia. Ele é suficiente em qualquer circunstância. 5. A resposta ao sofrimento. Quando enfrentou a perda de seu filho, a viúva encontrou conforto e restauração em Deus. Essa parte da história nos lembra que Deus está presente até mesmo nos momentos mais sombrios. A história da viúva de Sarepta é uma inspiração poderosa para os tempos modernos. Em um mundo marcado por insegurança e escassez, somos desafiados a confiar em Deus como fonte de nossa provisão. Sua obediência e fé nos encorajam a sermos generosos e a colocar nossa confiança nele, mesmo quando nossos recursos parecem insuficientes. A fé da viúva de Sarepta, sua disposição de obedecer e a provisão milagrosa de Deus continuam a ser um lembrete de que Ele nunca abandona aqueles que confiam nele. Sua história nos desafia a enfrentar nossas próprias lutas com fé e coragem, confiando que Deus é fiel para suprir nossas necessidades e renovar nossas forças. O legado de fé e inspiração, as lições eternas das mulheres bíblicas, as histórias de Ruth, Esther, Maria, Débora, Jezabel, Maria Madalena, a mulher no poço, a mulher pega em adultério e a viúva de Sarepta são mais do que relatos históricos. Elas são convites à reflexão e à transformação. Cada uma dessas mulheres, com suas experiências e escolhas, oferece lições atemporais que continuam a moldar nossa visão de fé, resiliência e propósito. O que podemos aprender com elas? Ruth, a lealdade que transforma vidas. 2. Esther, coragem no momento certo. 3. Maria, mãe de Jesus, obediência e amor incondicional. 4. Débora, liderança inspiradora e justa. 5. Jezabel, as consequências de escolhas destrutivas. 6. Maria Madalena, redenção e transformação. 7. A mulher no poço, graça e testemunho. 8. A mulher pega em adultério, perdão e segunda chance. 9. A viúva de Sarepta, fé em meio à escassez. Essas mulheres, com seus erros, acertos, coragem e fé, nos mostram que Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir seu propósito. Independentemente de nossas falhas, limitações ou contexto, Ele nos chama para sermos instrumentos de transformação.
Confie no propósito de Deus. Como Ruth, saiba que cada passo pode fazer parte de algo maior. Seja corajoso em decisões difíceis. Como Esther, tenha fé para agir em defesa do que é justo. Submeta-se ao plano divino. Como Maria, confie que Deus tem um propósito, mesmo em momentos desafiadores. Lidere com sabedoria e coragem. Como Débora, use seus dons para servir e inspirar outros. Evite as armadilhas do orgulho. Como Jezabel, reconheça os perigos de escolhas egoístas. Aceite a redenção de Deus. Como Maria Madalena, permita que a graça transforme sua vida. Compartilhe sua experiência. Como a mulher no poço, use sua história para apontar outros para Deus. Receba o perdão divino. Como a mulher pega em adultério, abrace a nova vida que Deus oferece. Confie na provisão divina. Como a viúva de Sarepta, saiba que Deus é fiel para suprir suas necessidades. Reflexão: essas mulheres não eram perfeitas, mas eram dispostas. Deus usou suas vidas para impactar gerações, e Ele pode fazer o mesmo conosco. Quais áreas da sua vida você está disposto a entregar a Deus hoje? Oração. Senhor, obrigado pelas lições dessas mulheres inspiradoras. Ajuda-nos a aprender com sua fé, coragem e obediência. Que possamos viver com propósito, confiando que o Senhor está conosco em cada passo da jornada. Usa nossas vidas para glorificar o Teu nome. Amém. As histórias dessas mulheres mostram que Deus vê além das circunstâncias e do passado. Ele nos chama para viver uma vida de propósito e impacto. Se essas histórias tocaram você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essas lições transformadoras. Finalizamos esta jornada com histórias que nos ensinam sobre o poder do perdão, da transformação e da fé em meio à escassez. Qual dessas histórias mais impactou você? Compartilhe suas reflexões nos comentários e marque alguém que precisa ouvir esta mensagem. Se este conteúdo abençoou sua vida, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber mais histórias que transformam vidas.